Olá pessoal! Hoje eu vou falar sobre um tema bastante importante, que é a alimentação dos bebês entre 1 e 2 anos. Até 1 ano a gente tem muita coisa, a gente faz a orientação ali depois do 6º mês para poder fazer a alimentação complementar, né, da maneira adequada, com os melhores alimentos, né? E depois de 1 ano, o que a gente faz com essas crianças, né? Qual é a orientação, né, para que a gente continue aí esse processo da maneira correta? Se você tem essa dúvida ou conhece alguém que tem dúvida, ou alguma mãe que chegou nesse momento, fez aniversário de 1 ano e não sabe o que fazer, você vai convidar ela para seguir esse Instagram, vai compartilhar, né, esse vídeo e tirar todas as suas dúvidas. Então segue aí e compartilha, solta a vinheta. Bom, então chegou ali 1 aninho de vida, a criança completou, né? Fez seu aniversário, aquela coisa toda. Até 1 ano existe uma preocupação excessiva, né? Os pais, eles realmente querem fazer tudo certinho, né? Para que a criança cresça no seu máximo potencial. Eles realmente tentam fazer a alimentação da melhor maneira possível. Após 1 ano, existem algumas situações, né? Após 1 ano, às vezes, ocorre um pouco de relaxamento com relação à introdução alimentar. Às vezes, os pais ficam mais pertinentes à questão da alimentação em si, né? E existem outras situações que é não saber o que realmente dá para a mãe, para o bebê, né? Então, aqui esse vídeo tem essa finalidade de mostrar para você o que é tão importante a gente fazer nesse 1º ano de vida, né? Então, de 0, né, desde a concepção, né, do bebê, desde que a mãe está grávida, até os 2 anos, a gente considera ali, né, aquele período um período de ouro, né, que a gente chama os primeiros 1000 dias. Então, nesses primeiros 1000 dias, a gente tem que fazer tudo da melhor maneira possível. Então, inclui gestação e os 2 primeiros anos de vida da criança. É tão importante que coisas que você faz nesse período, elas vão refletir na vida adulta do seu filho. Então, o padrão alimentar é uma dessas coisas. Vamos então tentar decifrar o que é tão importante e necessário nesse período. Então, lactentes ali entre 1 e 2 anos, né? O que é mais importante que eu coloquei como uma frase principal aqui? Os hábitos e padrões alimentares da família exercem um papel fundamental no comportamento alimentar da criança. Então você olha ali, coloquei 2 imagens que são bem antagônicas, né? Você olha que na primeira imagem aqui, né, o pai junto com o filho cortando ali os alimentos, né, que é uma salada, preparando uma salada, e no outro, né, os pais comendo uma pizza. Tem 2 coisas aí, né? Tem uma coisa nessas 2 imagens que estão próximas, é a relação do pai e da mãe com a criança no momento alimentar, né? A diferença é que o padrão alimentar está inadequado. Então aqui você observa que aqui há uma interação, né, da criança com o alimento junto com o pai, né? E são alimentos saudáveis, né? E no outro a gente observa que é pizza. Doutora, mas pizza não pode? Olha, a gente pede para evitar consumo, né, de alimentos industrializados, né, nesses primeiros anos de vida, né? Então são alimentos que não devem ser introduzidos nessa faixa etária, né? E além disso, é o hábito da família, né? Então, o hábito da família é comer saudável, então provavelmente seu filho deve comer saudável também, porque ele se espelha, né, na alimentação da casa. Então, essa imagem é para a gente trazer para a nossa discussão, para que você aprenda que o padrão alimentar da sua casa vai influenciar no comportamento alimentar do seu filho. E o que oferecer para a criança, né? Então, também coloquei ali uma frase-chave para que a gente fique com isso, né, lembrando o tempo todo. Os hábitos alimentares dessa idade se mantêm na vida adulta. Então, quando a gente promove a alimentação saudável para a criança, a
gente ter uma chance de levar esse comportamento para a vida adulta dela. Então, dar coisas boas, né, ajuda a criança a manter esse hábito mais para frente, né? Então, a alimentação deve ser semelhante à alimentação da família. Oferecer todo tipo de carne, ovos e hortaliças. Então, a alimentação semelhante da família é igual. A alimentação saudável. Então, na sua casa, para crianças maiores de 1 ano, elas devem comer o que a família come, né? E o mais rica possível em termos de variedade, né? Quando a gente fala que é semelhante à da família, é naquele sentido assim. Depois do 6º mês, a gente faz alimentos amassados e eu sempre converso isso com os pais. Quando completa 1 ano de vida, né, a criança tem que estar comendo a consistência da família. Isso é muito variável. Tem criança que às vezes quando está com 1 ano ainda está comendo amassado. Mas essa não é para ser a regra. A maioria das crianças com 1 ano, se progredirem ao longo dos meses, é para estar comendo a mesma consistência da família. Então, a diferença aqui é que quando completa 1 ano, a gente já pode introduzir o sal, né? O sal deve ser em pequena quantidade. Não pode, o sal ele é fator de risco para várias doenças, inclusive as doenças cardíacas, hipertensão, né? Então, a gente pede para colocar, né? Pode colocar sal agora, só que numa quantidade sempre pequena, né? E o todo tipo de vegetal, todo tipo de carne e ovos, quanto mais rica a refeição em termos de variedade, a gente consegue aproveitar bem a questão das vitaminas, dos nutrientes, né? Dos alimentos que eles se complementam. Tem alimento que é mais rico em determinada vitamina, tem outro que não. Então, você ter variedade do cardápio, isso ajuda a criança a crescer e se desenvolver. E aqui eu boto um ponto importantíssimo. Alimentos gordurosos ricos em sódio, né, que é o sal, e aqueles em sacarose, açúcar, eles não podem ser introduzidos. Evite utilizar esse tipo de produto na alimentação do seu filho. Que são ali salgadinhos, sucos artificiais, refrigerantes, todos eles têm um teor elevado de açúcar e de sódio, né, que é o sal. Então, esse é um grande motivo para que você não inicie hábitos alimentares dessa idade, se mantém na vida adulta. Então você não vai introduzir isso para ele, porque você sabe que você vai estar prejudicando ele mais para frente. Então, proibidos. E aqui tem uma imagem muito interessante. Eu sempre recebo essa pergunta porque até 1 ano a criança mama bastante, né? Então, entre 1 e 2 anos, qual seria a proposta com relação ao leite, né? As crianças que amamentam, como você vê aqui, uma criança grande, né, amamentando, elas podem amamentar. A recomendação do Ministério da Saúde, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que as crianças amamentem até os 2 anos, né? Não de maneira exclusiva, né? Até o 6º mês é de maneira exclusiva, depois do 6º mês é de maneira complementar. Então o bebê vai comer, né, os alimentos e pode mamar, não tem problema nenhum, né? Então tem que ter um equilíbrio. O leite ainda é muito importante nessa faixa etária para a criança, tá? O objetivo de consumir é atingir o alvo adequado de cálcio, né? Então o bebê vai mamar no peito ou vai usar fórmula, né? E aqui, depois de 1 ano, precisa usar fórmula? Não. Até 1 ano de idade, os bebês usam fórmula, né? Que é o leite, né? Que foi adaptado, é o leite de vaca adaptado para bebês. Então, até 1 ano não tem outra escolha, é realmente utilizar fórmula. Se você tem dúvida o porquê disso, eu tenho um vídeo, tá? No meu feed, que eu falo exatamente quais são as diferenças aí entre o leite integral, né? E a fórmula infantil. E aí, agora, depois de 1 ano, eu posso usar leite? Qual que é a orientação? Existem fórmulas de segmento, sabe? Que são aquelas número 3 que você encontra no mercado. Existem os compostos lácteos, né? Então, a orientação é que nesses primeiros anos, né, entre 1 e 2 anos, você utilize uma dessas opções. Uma fórmula de segmento ou então um composto lácteo, né? Pode usar leite integral?
O leite integral, ele pode ser utilizado, né? Lembrando que quem usa, às vezes, o leite integral tem um risco maior de ter anemia, mas isso vai depender muito da ingestão de outras coisas, né? Como a carne, por exemplo, que é rica em ferro, né? Para prevenir anemia, certo? Se for um leite em quantidade excessiva, ele vai acabar atrapalhando mesmo, né? A absorção de ferro e tudo. Então, o leite tem uma quantidade para a gente dar. Então, nessa faixa etária, a criança pode tomar, em média, 600 ml de leite por dia, certo? Então, as crianças que não amamentam, a quantidade mais ou menos é essa, de 600 ml. E leites desnatados, né? Semidesnatados. Esses leites semidesnatados, eles devem ser utilizados em crianças que têm sobrepeso ou obesidade. Do contrário, é utilizar mesmo o leite integral. Outra dúvida aqui é com relação aos utensílios utilizados. Não sei se vocês estão vendo, tem três crianças, né? Uma com a colherzinha olhando as coisas, outra com a colher brincando com o alimento, uma já colocando na boca. Então, são etapas do desenvolvimento, né? Aqui a criança às vezes está conhecendo o utensílio, aqui ela está brincando, ela não entende muito bem porque que é utilizado aquilo ali, e a outra ali já está adaptada à utilização. Doutora, mas já pode usar utensílio nessa idade? Pode sim. Isso vai depender muito da maturidade do seu bebê. Mas o que a gente quer, além de você colocar o alimento na boca, é que a criança se desenvolva suas habilidades motoras. Então ela vai errar, vai cair mais, mas pode deixar com que ela use, né? Que ela use esses utensílios para que ela desenvolva então suas habilidades motoras. E aí, né, quais seriam, né, esses utensílios? Os utensílios, como a gente pode observar aqui, são utensílios de plástico, né, que não quebram, né, então é melhor para manipular. Você vai dar os líquidos em copo, né, vai oferecer a comidinha em prato, né, que seja de plástico também. Como realizar as refeições? Né? É muito importante, né, isso daqui, porque qual que é a ideia que geralmente os pais têm? É que, nossa, eu preciso que ele coma, não importa a forma. É compreensível isso. Ninguém quer que a criança fique sem comer nada, ela fique magra, desnutrida, isso passa na cabeça de todas as mães. Meu Deus, meu filho não tá comendo, eu tenho que dar um jeito. Às vezes as mães andam debaixo da cama, atrás da criança para dar comida para ela. Porque a intenção na cabeça da mãe é só, não, eu tenho que nutrir o meu filho, né? Então, para que a criança ela entenda e ela aprenda a alimentar, né? É importante que esteja sem distrações, para que ela tenha um prazer durante a refeição, ela tenha prazer em se alimentar. Né? E muitas vezes o que a gente observa é o contrário, excesso de distração no ambiente para que a criança se alimente. Ela alimenta sem ver, como se ela tivesse, ela está hipnotizada por outra coisa e você está dando a comida para ela. Pelo fator nutritivo, a gente até tem, a gente consegue, a criança está conseguindo se alimentar, mas a gente não está ensinando, né, ela a se alimentar, ela ter prazer em comer, ela ter contato e ver o que está comendo, certo? Então aqui, o ambiente deve ser calmo, agradável, sem televisão, sem tablet, sem música, certo? Então, tudo isso para que a criança concentre-se na questão de se alimentar, né? Por que fazer isso? Porque ela vai crescer, né? E ela vai continuar comendo. Então eu quero ensiná-la a se alimentar. Alimentos variados nas porções adequadas. Então, a variedade, como eu falei, a variedade vai trazer nutrientes para essa criança, né? E as porções adequadas. Às vezes os pais colocam um excesso de alimentação, muita comida, e a criança às vezes ela não aceita e ele não entende que aquilo ali é a quantidade que a criança come mesmo, né? Então, os pais até 1 ano estão acostumados com o bebê, às vezes que come uma quantidade maior. E isso é normal, porque até 1 ano eles crescem bastante. De 1 a 2 anos eles vão crescer muito? Vão crescer muito ainda. Crescer, ganhar peso, mas já né, ali naquele ritmo diferente do que vinha até 1 ano de idade. E aí, nesse momento, acontecem os erros alimentares. Meu filho não tá comendo, meu filho não tá ganhando peso. E aí a gente começa a ter problemas alimentares. A criança é alimentada em excesso,
né? É utilizado alimentos, né, mais calóricos, né, para a criança, mais fáceis, né, da criança aceitar, e aí ela começa a ganhar peso de maneira exagerada. Então, porção adequada, alimentos variados, manter aquele padrão que você vinha até um ano em termos de qualidade dos alimentos. Permitir que a criança defina o quanto quer comer. É o que eu sempre digo. Dentro da sua casa, né, você, o pai e a mãe são os donos da cozinha. Né? Então, eles vão orientar onde comer, né, onde que a criança vai comer, né, e o que vai comer. Então, eu vou colocar no almoço dele hoje, vai ser arroz, feijão, carne, salada. E o seu filho, ele vai definir o quanto quer comer. Então, comer sem vontade, comer até vomitar ou comer sem querer é a pior coisa. Você não vai deixar que seu filho fique com fome, não é isso. Mas você vai oferecer os alimentos adequados e ele vai comer a quantidade que desejar. Você vai estar ali assistindo a refeição. Dê autonomia para o seu filho, como eu mostrei naquela imagem, né? Você vai assistir ele a questão da alimentação, mas você vai deixar com que ele manuseie, certo? E a cada vez que ele conseguir tudo isso, parabéns, meu filho. Você conseguiu, essa conquista é sua. Estou feliz por sua conquista. Então, é importante que a gente entenda isso, que ele decide, o seu filho decide o quanto quer comer. E aqui eu coloquei os pontos chaves da refeição, né? Então, o primeiro ponto aqui seria encorajar a criança a comer, né? Assistir às mais velhas e alimentar as menores, e não obrigar. Por exemplo, tem situações em que algumas mães têm outros filhos, né? Então, criancinhas maiores, você vai assistir a alimentação, né? Encorajar a comer. Meu filho, você não quer se alimentar mais um pouco? Não, mamãe, tô cheia. Ok. Então, essas são frases que a gente deve fazer. E os menores, você vai assistir de uma maneira mais você vai introduzir a alimentação, né, mais participativa. E nos maiores, a gente fala mais que assistir, em que ele vai ter mais autonomia. Se recusar os alimentos, né, oferecer em diferentes combinações, gostos, texturas e formas. Isso é tão difícil, não é? Então, assim, diante de uma recusa alimentar, existe um bloqueio, né, às vezes dos pais em tentar oferecer isso novamente. Às vezes é meio frustrante quando você prepara tudo e a criança não aceita. Mas a gente sabe, né, que a gente deve oferecer aí umas 18 vezes, né, para que a criança, ela não aceita mesmo, né? Então, realmente a insistência, né, a persistência e acreditar, né, a forma com que você lida com aquela recusa, isso tudo vai influenciar. Então, você vai deixar a criança conhecer o alimento, às vezes a questão do tato, né, vai ajudar tudo isso. Então, tente outras formas, igual o pratinho que eu coloquei ali em cima. Tem um pratinho que é um aviãozinho, o outro é um peixinho. Às vezes isso tudo ajuda, né, a gente a introduzir esses alimentos que às vezes a criança tem uma certa dificuldade. Minimizar as distrações durante a refeição, pois a criança perde o interesse. Então, é isso mesmo. Quando você foca, né, a atenção da criança em outras coisas, acaba por ela perder realmente o interesse, né, pela refeição. E também, como eu expliquei, você precisa fazer com que ele aprenda, ele tenha prazer em se alimentar. Então, colocar distrações para que ele aceite a comida, isso é uma coisa que vira uma bola de neve, né? Então, a gente não deve fazer isso. E ali eu coloquei uma imagem muito bonita da mãe dando comida para a criança. É muito legal quando dá tudo certo assim, não é mesmo? Mas olha só, isso deve ser um aprendizado, né? Quando o bebê está em aleitamento materno, aquilo ali é instintivo. Então, o bebê vai, mama, ok, tudo tranquilo, né? Vamos dizer assim. Aqui é aprender, né? Então, é a relação que os pais têm com a refeição, é a relação dos pais que eles têm nesse processo de ter paciência, né, com o filho, na hora que ele está aprendendo a se alimentar. Então, o padrão alimentar da criança pode estar muito influenciado pela questão do ambiente,
né? E pela questão dos pais, né? Dos pais com contato com o alimento. E aqui eu coloquei algumas coisas importantes também para a idade. Aqui no estado do Maranhão é muito comum a gente ouvir os pais dizerem: olha, meu filho ele toma café com leite, né? Não é legal dar café para crianças, tá? O café ele é um estimulante, né? Ele compromete a absorção de ferro, do zinco e do cálcio. Então, não é legal dar café para crianças. Café preto. Açúcar, nenhum tipo, nem açúcar de coco, nem açúcar mascavo, nenhum, nada. Não pode se colocar açúcar em menores de 2 anos. Então, descartado, nenhum tipo. Gorduras. Nossa, essa é a parte que eu acho muito legal, porque assim, quando a gente fala de gordura, né, parece que é o vilão, mas as gorduras são essenciais também. Depende da gordura. Então, assim, a gordura que a gente tá falando aqui não é gordura saturada nem gordura trans, tá? Então, quais são os alimentos ricos em gorduras? Eu coloquei aqui as nozes, as castanhas, amendoim, né? O peixe, o abacate, né? E o azeite de oliva. Então, são coisas que você deve colocar na alimentação do seu filho. Se ele não tiver nenhum tipo de restrição, são esses alimentos que são ricos em gorduras, que são benéficas, né? Essas gorduras, elas aumentam aquele colesterol bom, que é o HDL. Então é importante que o seu filho consuma esse tipo de alimento, certo? E para as crianças que estão em sobrepeso e obesidade, aí a gente orienta então a mudança do leite para um leite aí semi-desnatado. É isso. Espero que você tenha entendido tudo sobre a questão aí da alimentação de 1 até 2 anos.